está estragando, fazendo muita comida, essas coisas assim. Aí depois a gente vai estar fazendo a listinha, e a pessoa que for participar, fala, eu vou participar, e a gente vai botar do lado algumas coisas, e aí a pessoa faz. O ideal também é que já estraga até, vou dar um arroz, vou dar, além do arroz, faz o que? O de asa, o que de linguiça, a gente vai estar fazendo a listinha, já, de repente, até no final do grupo. E qualquer coisa a pessoa entra em contato com a pastora e fala, pastor, eu vou levar o arroz e vou levar isso, porque também levar outra coisa repetida. E então é isso. A gente vê que vai participar e vamos comemorar o Dia das Luzes. Então, Então, gente, entendendo direitinho o Dia das Mães, a gente vai fazer assim, desse jeito. E a Rose falou uma coisa que é importante. É importante você falar o que você vai fazer. Porque às vezes ela vai fazer um arroz, com todo jeito de arroz. Entendeu? Não dá mais nada. Aí fica meio complicado. É melhor falar, né? Da outra vez, eu não sei, mas houve até uma listazinha. Que só botava lá, vou fazer uma linguiça. A mesma coisa o churrasco. Tinha que ter uma listazinha. Que todo mundo traz linguiça. Ninguém traz uma asa, entendeu? Era bom anotar lá. Vou fazer tanto doce linguiça, eu vou trazer a água, tá? Ou então bota até do lado, fazer água de novo. Mas aí a gente já tem uma base de que vai ser, né? E é bom avisar. Então, a gente tem que se envolver mais com as coisas de Deus. Outra coisa, o meu pastor pregou uma palavra, presta bem atenção. Foi semana passada, semana retrasada. Eu não sei quem viu lá no Face, mas ele pregou uma palavra sobre a pedra de Jacó. Não sei quem viu essa mensagem. O Jacó, ele quando estava indo numa jornada, né? Ele foi lá, ele, no meio do caminho, ele deitou em cima de uma pedra. E ali naquela pedra ali, ele teve um sonho. Ele viu uma escada ligar no céu. E aí Deus falou com ele. Nessa noite, Deus falou com Jacó em sonho. Ele falou, esse lugar que você está deitado, tá? Isso aqui vai ser seco, tá? Fez promessas a Jacó. E quando Jacó acordou de manhã, o que ele fez? Ele ungiu aquela pedra. Eu achei muito legal essa pregação que o pastor fez. Ele ungiu aquela pedra, que foi o lugar onde Deus falou com ele. Ele ungiu aquela pedra, que foi o lugar onde Deus falou com ele. Falou, isso aqui agora será a casa do Senhor. Ele ungiu. Então, meu pastor, ele estava pregando o seguinte: a gente tem que cuidar daquele lugar onde Deus fala com você. Ungiu aquele lugar, ele cuidou. Então, nós temos que cuidar do templo de Deus. Muitas das vezes a gente perde por não olhar para a obra de Deus. Você não tem carinho com Deus. Sabe? A pessoa pensa só nela mesma. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar uma janela bonita na minha casa, mas a casa de Deus tem que cair nos pedaços. Mas isso aí é obrigação do pastor. Irmão, pelo amor de Deus, vocês não lê a Bíblia, não, né? A igreja primitiva era uma comunidade, gente. Todo mundo unido em prol da obra de Deus. Todo mundo ajudava, todo mundo chegava junto. Até que teve uma época lá que o povo tinha esquecido muito da obra de Deus. Quer ver? Vou mostrar isso aqui em você, lá no livro de Ageu, rapidinho. Não é essa mensagem não, tá? A gente vai falar sobre demônio, sobre possessão demoníaca, coisa séria que a gente vai falar. Mas não é isso que a gente vai... Eu vou estar mostrando a você aqui lá no livro de Ageu. Então, às vezes a gente perde porque não olhar com carinho para a obra de Deus. E às vezes a gente tem até um chamado de patrocinador, sabia? Deus fala com você, eu quero que você ajude naquela obra. Aí a pessoa não ajuda. Hoje eu estava meditando quando eu estava orando. Tem muita gente, que pensa no pecado. Pecado é beber, é xingar, é prostituir. Não é só isso não. Tu sabia que o amor ou o dinheiro também é pecado? Porque a Bíblia fala, né, que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro. Então a pessoa às vezes ama tanto dinheiro que ela perde a salvação por causa do dinheiro, porque ela não faz o que tem que fazer para Deus, né? Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma, entendeu? Deus me livre, gente.
sabe quando você tem um chamado para ajudar nas coisas de Deus, porque você sente aquilo. Você sente aquele chamado, você sente Deus falando contigo, ajuda ali, quer que você ajude ali, entendeu? Mas se você também não ouvir isso, também não ajuda, para você não, entendeu? Fala, não, porque você não foi chamado. Tem gente que não foi chamada, não está nem aí, entendeu? Mas aquela pessoa que sente no coração, Deus falando com você. E a gente não pode ser aquela pessoa resistente a Deus, entendeu? Então lá no livro de Ageu, olha o que aconteceu lá. No Ageu capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele está dizendo aí, presta bem atenção. Ageu capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus, vamos dar uma paradinha aqui. Às vezes a pessoa vai para a igreja, a pessoa não aceita muito do pastor e o que a pastora está falando. Você entendeu? Tem gente que o pastor está escolhendo, a pessoa não está nem aí que o pastor está falando, mas Deus sempre vai usar um profeta, ele sempre vai usar um porta-voz. Aquilo que Deus está feliz com a gente, ele vai usar um profeta para falar, ó, Deus está feliz com você, continue, vai nessa. Mas aquilo também que não está legal, que Jesus quiser consertar na sua vida, ele vai usar alguém para falar. Ele não vai nunca pular na sua frente e falar com você, ele vai sempre usar alguém. E às vezes é alguém que a gente não dá muita confiança, né? Como Pedro e João. Pedro e João eram analfabetos, homens iletrados, não tinha estudo, não tinha dinheiro, era duro, mas Deus podia usar eles. Você está pensando que é todas as pessoas que Deus pode usar? Não é problema não. Pastor, por quê? Você sabe o que é ser um pastor e ser uma pastora? É fácil a gente falar, é renúncia. Você tem que viver uma vida, não é melhor nem mais santo do que os outros, mas você tem que ter uma vida consagrada a Deus. Que vida consagrada? Tem que ter uma vida separada. Não é que pastor e a pastora, você não tem que procurar no pastor e na pastora perfeição. Aquele pastor é perfeito, então ele é Jesus. Pastor. Ele não peca, perfeito não é pastor, mas é Jesus. Porque nós somos falhos. Você está entendendo? Mas tem pessoas que Deus pode usar, porque as falhas dela não é boa. Entendeu? Dá para aquilo ali, a graça cobre. Entendeu? É pouca coisa, a graça de Jesus cobre. Tem outros que não dá mesmo. Então a pessoa para ser um pastor, uma pastora, a pessoa consagrada, gente. Ela tem que abrir mão de muita coisa para poder Deus conseguir usar ela. Você está entendendo? Então às vezes a pessoa que Deus está usando, você não dá nem muita bola para ela, mas é o que Deus. É igual o Davi. O Davi foi usar Deus foi usar uma pessoa que ninguém dava confiança para ele, Davi. Quando o profeta chegou lá, só pode ser esse aqui. Só pode ser esse. Não era nenhum daqueles filhos de Jessé. Acabou os seus filhos? Aquele mais um gadinho daí, mais desprezado, estava lá no campo, todo sujo de totô de ovelha lá. Tem mais um lá, né? Com certeza não deve ser ele. Era ele. Era ele, entendeu? Porque a pessoa o pessoal não faz caso, é esse que Deus usa. Entendeu? Porque o coração do Davi era humilde, não era igual dos irmãos dele. E Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração, porque ele falou para Samuel. Deus não olha a aparência, Deus não olha nem a posição. Está pensando que Deus vai usar a pessoa mais rica do mundo? Não, irmão. Isso aí para Deus não faz diferença. Não significa que ela é rica, que o coração dela é puro com Deus, que ela é sincera com Deus. Não significa que ela é culta, sabe falar vários idiomas, que o coração dela, Deus não quer saber disso não, gente. A sabedoria vem dele, é ele que usa. A pessoa muito culta, muito inteligente, que fala vários idiomas, com muito estudo, até atrapalha Deus de usar, porque ela vai começar a se sentir, não, eu sou um sábio, eu sei muito aí.
Entendeu? E Jesus não quer isso. Jesus quer uma pessoa que ele possa usar. Não é alguém que quer usar Jesus, entendeu? Não, eu sei muito, conheço tudo da Bíblia, então vou usar Jesus. Não. É Jesus que usa. É o contrário, entendeu? E Jesus, pastor, qual é a pessoa que Jesus usa? É aquela pessoa que fez teologia, bacharel, que fala 3, 4 livros? Não, é aquela pessoa humilde de coração. Aquela pessoa que se rende à palavra dele, que aceita o que ele está falando, aquela pessoa que é obediente. Jesus mesmo deu essa lição. Falou assim para Jesus, para Deus, para os discípulos: o Pai não me tem deixado, porque eu sempre faço tudo que lhe agrada. Era o que Jesus fazia. Para Jesus, para Deus usar ele. Ele fazia o que agradava a Deus. E o próprio Jesus, se não sei quem vocês, não sei se vocês sabiam disso. Pastor, eu não sabia disso. Me passa isso aí pelo zap, que essa eu quero ver. O próprio Jesus não tinha estudo. A própria Bíblia diz isso, que Jesus não estudou. A sabedoria humana, estudo, não. O próprio Jesus não teve estudo. Que é isso, pastor? Posso te mostrar isso na Bíblia. Essa eu quero ver. Me passa lá pelo zap, eu te passo pelo zap. Você vai falar, meu Deus, quantas coisas que a gente não sabe, né? Pois é. Quem via Jesus, né, dando toda a sabedoria, expulsava o demônio, aquela coisa, mas aquilo ali tudo era uma sabedoria do Senhor, não era humana, entendeu? Você não consegue libertar uma pessoa do alto, das drogas, dos vícios, com sabedoria humana. Você não consegue expulsar um demônio com sabedoria humana. Você não consegue fazer um paralítico andar, uma pessoa ser curada, como essa mulher foi curada de leucemia, que a sabedoria humana, muito pelo contrário, a sabedoria humana falhou, porque ficaram revirando lá a mulher lá, porque nem os médicos entenderam o que tinha acontecido. Deus confundiu a ciência mais uma vez, entendeu? Não é sabedoria humana, é de Deus. Então Deus sempre vai usar um profeta, uma pessoa que é dele. Às vezes você está dando um montão de defeito naquele pastor, naquela pastora, mas Deus está vendo que pode usar ele ou ela. Entendeu? Ela não é, ela ou ele não é uma pessoa pecadora grave, não. Os pequenos detalhezinhos, a graça cobre. Porque se Jesus for procurar uma pessoa perfeita também tem que usar, não tem aqui na terra. Ele vai usar quem? Jesus sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele sabe que nós somos seres humanos. Então, quando Jesus escolhe alguém, ele sabe, ele preparou aquela pessoa, claro, que vai cometer aqueles erros gravíssimos, mas se a pessoa falhar aquilo que a pessoa falhar, a graça de Deus cobra. Até porque a pessoa está fazendo a obra de Deus, né? E se a pessoa ama o povo de Deus, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado, tem isso também. E quando você faz uma pessoa que está desviada voltar para o caminho de Deus, isso também cobre multidão de pecado. Então tem gente que está muito fora da palavra, não está entendendo isso. Às vezes você vê um pregador, alguém, né, até um mesmo, cometendo alguns errinhos, essa pessoa não é de Deus, não, irmão. Se essa pessoa está sempre fazendo a obra de Deus, está cumprindo os pecados dela, está indo pela graça, entendeu? De graça em graça, Deus cobre ela com a graça, porque ela está assim mais ou menos. Você nunca vai encontrar um pastor, uma pastora que faz 100% do certo, não existe isso, senão a pessoa teria sido arrebatada. Mas se Jesus está vendo que 90% ela acerta, 10% não, 10% a graça cobra. Entendeu? 10% a graça de Deus cobra. O apóstolo Paulo passou por isso, né? Ele tinha um espinho na cara, um negócio lá que ele falou assim, eu tiro isso de mim. O que Jesus falou para ele? A minha graça te basta, lá em Roma. Ai, desse espinho, mesmo essa parte ali, a minha graça te basta. Entendeu? E foi. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O diabo começa a fazer você chegar um monte de defeito do pastor, para que você não ouvir mais a palavra. Você não está entendendo que Deus está com aquela pessoa ali. Entendeu? Uma falhazinha aqui, outra ali, isso não impede Deus de usar aquela pessoa, já que aquela pessoa é uma pessoa ensinada. E outra coisa, não julga, porque você vê que a pessoa cometeu um erro hoje. Vamos supor assim, estou dando um exemplo de pastor e pastora, tá? Cometeu uma falha hoje. Isso não é de Deus, não sei o que, irmão.
aquela comunhão com Deus, eu estar bem com Deus. Então a gente tem que vigiar essas coisas. Cuidado, o diabo não te enganar, ele engana de tudo quanto é jeito. O meu pastor, o pastor Mota, ele disse que na época ele estava lá na igreja lá, teve um episódio dentro da igreja. Teve um homem que era um morador de rua que foi desacatar o pastor. Igual aquele dia, quem estava aqui no dia do celular, está vendo quebrar o celular, né? Foi desacatar, não sei se ele deu nome, mas foi desacatar o pastor. O que aconteceu? O pastor perdeu a paciência e falou: então você vai ver também que seu não é da honra. O pastor puxou a manga, irmão, partiu para cima do homem. Deu um soco na cara do homem, os dois embolou da porta da igreja. E o pastor Mota disse que está segurando ele: pastor, pelo amor de Deus, faz isso não, pai. Não, ele vai ver, seu pastor, pelo amor de Deus, senhor é meu pastor, estou te dando conselho para os outros, então vai ver isso aí, pastor. Senhor, amor de Deus, entendeu? Aí ele conseguiu acalmar o pastor, conseguiu botar o pastor para dentro da igreja. Aí o pastor se acalmou, comeu água, aquela coisa toda. Aí, não sei, depois o pastor se acertou lá com Deus. E o meu pastor, ele falou o seguinte: eu nunca deixei de ouvir ele, eu continuei indo para a igreja, continuei ouvindo ele, continuei obedecendo. Você está entendendo? Por quê? O pastor é um ser humano, ele saiu da graça, perdeu a paciência, mas naquele dia eu que ele tinha orado direito, não tinha jejuado, era um dia mal dele. Entendeu? Era um dia mal, não significa que acabou para ele, irmão. Aí, o pastor não tem direito a perdão, não, só os membros, só as pessoas, não tem direito de se perdoar. Quer dizer que a pessoa, por exemplo, não estou julgando nenhum de vocês, eu estou falando que às vezes a gente vê casos de pessoa que está na igreja igual o filho pródigo, sai para o mundo, se prostitui, faz e acontece, vira a cabeça, depois ela se arrepende e volta para a igreja, volta para Jesus. Aí fica firme com Jesus, ela tem direito a perdão, o pastor não tem. Se errou, já era, acabou. Você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado. Você vê que é um demônio tentando jogar a pessoa contra aquela pessoa de Deus para embaraçar a sua vida. Que aí, se você não der mais crédito que é pregado pelaquela pessoa, você vai, o diabo vai só tomando espaço, daqui a pouco ele toma conta da tua vida. Você está entendendo? Então a gente tem que observar essas coisas, entendeu? E você tem que entender o que é um erro que Deus não pode usar um pastor e o que é uma falha, entendeu? Um erro, se o pastor se prostituísse, andasse por aí vendo caso ilícito na rua, ia ficar ruim de Deus usar ele. A expulsão do demônio ia ficar ruim. Um pastor com o coração cheio de ódio, tá doido para matar alguém, é complicado. Ali não, ali esse caso que o pastor falou, teve um ataque de ira nele. Significa que ele estava com ódio. De repente ele saiu dali e até perdoou o homem. Na hora, aquele momento, né? Tem gente que se aborrece assim na hora, mas depois ela pensa direitinho, poxa, não é? Limpa o coração, entendeu? Mas tem pessoa que não, tem pessoa que não se ira na hora, mas carrega o ódio aonde no coração. Ela não consegue sair, entendeu? O nosso cola ali no coração dela. Então é uma coisa diferente da pessoa se irar ou a pessoa carregar um ódio, outra coisa diferente. Então a gente tem que observar isso, gente. Eu vou falar para você, eu vejo no meu pastor um homem de Deus, um profeta. Mas eu não procuro ficar olhando nas falhas dele, como ser humano. Eu procuro olhar o que Deus está usando ele para falar comigo. Você está entendendo? Porque eu não posso olhar para o meu pastor, ele é Jesus, ele não tem erro. Gente, entendeu? Se eu ver alguma coisinha, eu vou orar. Até para Deus ajudar ele lá, fortalecer a fé dele, para não ir para aquele lado. É isso que eu vou fazer, eu vou ajudar o pastor em oração. Mas eu não vou deixar de ouvir o pastor por causa disso. Deus escolheu pessoas que é dele, homens e mulheres de Deus, sim, porém falhos. Não existe a pessoa perfeita, foi Jesus. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram. Então, se você vai para a igreja e ficar procurando Eli, pecado, pastor, você nunca vai perceber. Você tem que prestar atenção no que Deus está usando o pastor para falar. A palavra de Deus diz que o Eliseu eram homens de Deus, porém eram sujeitos a paixões. Tu lembra do Davi? Um
homem segundo o coração de Deus, ele escorregou feio. Cometeu eu vou te dar um exemplo. Olha como é que está a vida hoje em dia. O mundo hoje em dia está estranho. O Davi, rei Davi, ele estava lá de frente do povo de Israel. O povo de Israel, todo mundo estava debaixo da obediência de Davi. O Davi estava regendo aquele povo. E eles tinham que obedecer Davi como rei de Deus, como rei ungido de Deus, porque o Davi era rei e era profeta. É como se fosse assim, por exemplo, Deus me levantou como uma pastora. Eu prego o evangelho aqui, não é? Aí, vamos supor, o Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, que forjou a morte do marido da Batseba, todo mundo soube disso, gente. Depois a bomba estourou, todo mundo soube. E ele foi lá, orou a Deus, se arrependeu. E depois Deus perdoou ele. E ele continuou sendo rei. Engraçado, o povo continuou debaixo da autoridade dele. Se fosse vocês ficariam debaixo da autoridade. Fala a verdade. A pastora teve uma queda ali, caiu, pegou, adulterou, ligou, fazendo muita coisa. Hoje em dia o negócio está tão esquisito que você não ia mais acreditar em mim. Está entendendo? Você não ia mais acreditar no meu ministério se acontecesse uma situação dessa. E a pastora saiu com um homem casado. Cometeu adultério. A pastora saiu com um homem casado. Ela mandou matar a mulher do cara. Não, fala a verdade. Tu ia acreditar mais depois eu voltasse aqui pregando, aleluia, glória a Deus, tu ia. Só que Deus perdoou Davi. E o Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E aí? E continuou sendo rei sobre aquele povo. Você está entendendo? Então você tem que observar as coisas, gente. Tem gente que sei lá, o pastor falou um negócio sem pensar, não é pastor nada. Não vou mais ouvir a palavra. Irmão, mentira, isso é uma estratégia do diabo. Entendeu? Você Davi com aquilo ali tudo. Ser humano é falho. Tudo aquilo ali Deus continuou usando ele. O outro também que aconteceu isso foi o Moisés. Moisés matou um homem no Egito. Quase que ele mata o outro também. É porque um apareceu lá e falou: você vai matar esse, não, você matou o outro. Aí ele percebeu que o pessoal sabia que ele tinha matado, ele teve que sair fugido do Egito. Ele matou um homem, ele saiu de lá como assassino. Deus regenerou ele lá, né, no deserto, trabalhou o coração dele, forjou o coração dele e tal, e mandou ele voltar lá onde ele tinha matado o homem, lá onde todo mundo via ele como assassino, mas mandando ele voltar lá agora como homem de Deus. E ele? Não, você vai lá libertar o meu povo. Irmão, o pessoal podia olhar para um assassino dizendo que Deus colocou ele na sarça, veio libertar a gente. Só tá doido. Podia ninguém dar crédito a ele. Vai dizer que todo mundo no Egito não sabia que Moisés tinha matado o homem. Todo mundo sabia. Até porque ele era filho de criação da filha de Faraó. Então essa história deve ter rolado lá no Egito. Mesmo assim, Deus usou o Moisés. Foi ele que Deus escolheu. E se o pessoal, se o povo ficasse olhando pelo que Moisés fez, não tinha sido liberto pelas mãos de Moisés, porque foi pelas mãos de Moisés que eles foram libertos. Então, Deus sempre vai usar um pastor e uma pastora. Cuidado para você, de vez, prestar atenção na palavra, você não ficar olhando defeito, sei lá, aquele pastor também fala umas coisas esquisitas. Irmão, vigia, isso é uma distração para você não vencer. A palavra de Deus diz o seguinte: crede no Senhor seu Deus e estareis
crede nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus. É isso. Para de ficar olhando os errinhos, defeito do pastor, da pastora, porque nem eu falei. Se 80, 90% Deus vê que aquele homem, aquela mulher é obediente a ele, 10%, 20% a graça de Deus cobre. Quem estiver julgando ele vai proteger aquele cara. Porque a palavra de Deus diz isso, tá? Quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Se é Deus que o justifica. E aí? Quem julgasse Moisés, que matou alguém lá atrás, já está enrolado. Agora Moisés era homem de Deus. Agora ele era justificado por Deus. Quem julgasse Davi, não vou obedecer Davi, não. Davi quer falar da gente de adultério, como se ele fosse santinho, já cometeu adultério. Essa pessoa está ali enrolada. Porque fez, mas ele já tinha se consertado com Deus. Então voltou, como era antes, ele tinha que obedecer Davi. Então é sério, gente. É muito sério. Então vamos lá. Mas ele, como muito engraçado, é isso, que Deus continuou usando Davi, como obedeceu Davi. Se hoje em dia é ruim, pessoal, saiu da igreja, está amarrada, aquela pastora que não vale nada, sem vergonha. Mas o Davi continuou sendo uma pessoa de Deus. E aí? Entendeu? Vamos lá. Não que eu esteja fazendo isso não, tá, gente? Estou dando um exemplo, tá? Dando um exemplo. Porque naquela época lá, também era mais fácil a pessoa cair numa tentação dessa do que hoje em dia, porque também eles não tinham o Espírito Santo como a gente tem. A pessoa do Espírito Santo de Deus, não é que ela não é, mas essas coisas assim é mais difícil ela cair, porque o Espírito Santo já está, entendeu? Hoje em dia o Espírito Santo está sobre nós. Então nós temos, e a palavra de Deus também hoje está revelada, né, gente? Não está como era antigamente. Então a pessoa só cai se ela quiser mesmo. Então ele está falando aqui, ó. Lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio de quem? Do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles achavam o seguinte, que a casa de Deus, de esperar, não estava na hora ainda de ajeitar a casa de Deus. A casa de Deus ficava largada, entendeu? Gente, hoje em dia, presta atenção, hoje em dia tem muito sofrimento na terra, porque as pessoas não estão mais olhando para Deus como se deve olhar. Entendeu? Gente, Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é santo. Ele tem fôlego na nossa vida e na nossa também. Para Deus, a gente sempre tem que fazer sempre melhor, gente. Ele é rei dos reis. Você está entendendo? Vamos supor que você trabalhasse na casa de um rei, ou lá na casa de uma pessoa assim de grande influência. Aqui não tem rei, no Brasil não tem esse negócio de rei, mas vamos supor lá que você trabalhasse lá, você fosse uma pessoa que trabalhasse com um presidente, uma pessoa assim de grande influência. Aí ele contratasse você para cuidar da casa dele. Você ia deixar a casa dele cheia de teia, toda suja? Arrumar de qualquer maneira, tu ia fazer isso? Irmão, você está trabalhando com uma pessoa importante. Você vai fazer um negócio, você vai ficar até meio assustado. Meu Deus, está bem. Jesus, tem que ser muito da sabedoria lá. Entendeu? Tu não vai fazer uma coisa de qualquer maneira. Um homem aqui da terra, imagina Deus, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes, a casa de Deus fica muito largada, o pessoal não liga. Hoje em dia, a gente não vê mais aquele zelo. Eu fui num lugar, um tempo desse, quando começou a pagar
esse negócio do auxílio, não tem? Eu fui num lugar lá em Caxias, eu estava na fila para receber o negócio do auxílio. No começo não tinha negócio de cartão, nada disso, eu tinha que ir para a fila mesmo. Aí tem uma caixa econômica, eu acho que era com lote 15, e a gente estava ali. Aí na fila e tal, estava eu e meu marido. Na época o marido já estava, pega esse carro aí, ele ficou um pouquinho na fila, eu fiquei descansando um pouquinho dentro do carro. Aí ele falou, me deu vontade de ir no banheiro, eu fui procurar um banheiro. Aí o que eu achei lá que tinha aberto? Ali perto da igreja. Eu falei, senhora, posso usar o banheiro? Aí tinha uma obreira sentada na cadeirinha na porta, né, com um caderninho. Ela assim, pode entrar sim, pode ficar à vontade. Não, te falar não. Não é questão de boniteza não. Acho que igreja limpa. Tudo bonitinho, tudo cheiroso. O chão da igreja chegava a brilhar. Tudo arrumadinho. Poxa, que zelo que esse pessoal tem em casa. Gente, Deus tem que ficar satisfeito. Eu reparei isso. Uma pessoa de fora, eu reparei isso. Também se chegasse lá, tivesse tudo sujo, eu ia reparar também. Meu Deus, que igreja suja. Mas Deus opera maravilha. Aqui um canceroso é curado. Pela coisa, a pessoa nem acredita que Deus opera ali. Porque já tinha, desculpa falar, já tinha começado a operar na hora da limpeza. Porque é esquisito você chegar num lugar, uma casa de Deus, é até uma vergonha, entendeu? E eu cheguei lá naquela igreja, eu fiquei prestando atenção na limpeza da igreja, tudo organizadinho, a mulher sentadinha, a vestidinha de obreira sentadinha na mesa. Não era horário de culto, mas ela ficava ali o dia todo tirando nome do pessoal, atendendo o pessoal que ia ali, ela tirava nome, entendeu? E estava na campanha, na época do Covid, e tinha uma caixinha lá do lado que eles estavam fazendo uma campanha para arrecadar alimento. A pessoa ia lá, dava uma oração, eles deixavam o alimento lá. Mas eu não estou falando de igreja bonita, de rico, não, estou falando de limpeza. A igreja era simples, mas era muito limpa. E antigamente, quando eu era criança, que eu ia na igreja, gente, que zelo as pessoas tinham pela igreja. Não era isso que a gente vê hoje em dia, não. Por isso que às vezes as pessoas sofrem muito, gente. As pessoas passam a lidar com Deus como nada. E Deus vai te dar o valor que você está dando a Ele. Ele disse que me honram e os que não honram. Entendeu? Aí eu fico pensando assim, meu Deus, como as coisas mudou hoje em dia. Aí ele está falando aqui, ó. Eles achavam o seguinte, que não era hora de ajeitar, não, que dava para esperar mais. Deixa para depois a gente resolve isso aí, depois a gente vê, entendeu? Não era tempo ainda de ajeitar a casa do Senhor. Aí ele disse assim, ó. E vem, não é tempo, cadê? Não veio ainda o tempo, o 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Venho, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas? Tipo assim, quer dizer, porventura não é tempo de vocês habitar nas casas bonitas de vocês, forradas, tudo arrumadinho? Porque cada um cuidava da sua própria casa. Não é que você não tem que cuidar da sua casa, mas e a casa de Deus? Vai virar uma rapina, um deserto, uma sujeira. O pessoal não queria saber das coisas, queria saber das suas próprias casas. Quer dizer, as casas deles eram tudo limpinhas. Às vezes a pessoa não liga muito para a casa de Deus toda suja, mas vai na casa da pessoa. Tudo limpinho, olhinho de móvel nos móveis. Deus ficou olhando isso, gente. A nossa casa não é importante que a casa de Deus. A casa de Deus depois a gente resolve. A casa deles não, era tudo forradinho, tudo bonitinho. A casa de Deus era mal, tudo largado. Aí ele disse assim, porventura
É para nós tempo de habitar nas nossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tipo assim, olha o que você está fazendo, vê se o que está fazendo está certo. Semeai muito, porém, recolhei. Sabe o que é isso? Você trabalha, o negócio nunca dá. Você trabalha, você planta muito, colhe pouco, não dá para nada. Você luta muito, não consegue muita coisa. Mas por quê? Porque, gente, quem faz dar o crescimento, desenvolve, faz prosperar, é Deus. Você com Deus, se você tiver muito, se você tiver pouco, você tem muito. E os discípulos, quando tinha aqueles pãezinhos, aqueles peixes, era quantos pães? Oi? 5 pãezinhos, 3 peixinhos, 2 peixinhos, não é isso? Aquilo ali, Jesus pegou e multiplicou. Quando você tem pouca coisa, é Ele que dá o crescimento. Mas se você for uma pessoa relaxada com as coisas de Deus, você ganha muito e não faz nada, porque está faltando a mão de Deus ali para fazer aquilo crescer. É Ele que dá o crescimento. O José, quando foi lá para o Egito, Deus estava com José. Então Deus foi, tudo que José botava a mão dele prosperava, crescia. Por isso que Faraó falou: você é a pessoa certa para ficar aqui. Você que vai fazer o Egito prosperar na época da fome. Mas por quê? Quem dava aquele crescimento era Deus através de José. Mas José é uma pessoa fiel a Deus. Então a gente tem que observar ele. Então quando vocês cantam, não colhe pouco. Acho que vocês lutam, nunca conseguem fazer o que vocês querem. Mas qual era o motivo disso? Desprezo das coisas de Deus. A casa de Deus está numa rapina. Está tudo largado, entendeu? Aí isso que eu estou falando com você não é uma coisa, da onde o pastor tirou isso? Está Bíblia, você está lendo junto comigo. Sim ou não? Então não tem como dizer, não foi Deus que falou. Como não? Ele está vendo um negócio aqui e tá. O problema do ser humano é ver uma coisa na Bíblia e fazer outra. Se você vê aquilo ali, fazer aquilo ali, então você vai estar certo. Então Deus falou um problema para eles: olha só, considerai o vosso caminho, examinai o que você está fazendo, como que você está vivendo. Semeai muito e colheis pouco. Comeis, porém não os fartareis. Bebeis, porém não os saciareis. Vestimos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Sabe o que é isso? O dinheiro entra para um lado, sai pelo outro, você nem vê. Meu Deus, não é possível, eu perdi dinheiro. Perdeu não, dinheiro não deu para nada. Tu acredita que eu estava falando com a Natasha que eu não sei nem qual foi a última vez que eu comprei gás lá de casa? Eu recebi mês passado, eu recebo lá meu dinheirinho, nessa pensão lá. Eu recebi mês passado, não comprei gás. Já tinha uns 15 dias mais ou menos, um mês, eu acho que tinha mais, porque eu comprei gás sem ser o mês passado, foi dia 5 que eu recebi no mês passado, sem ser no dia 5 do outro mês. Já fechou mais um mês e meu gás não acabou. Eu acho que aquele gás deve ter quase uns 2 meses. Entendeu? Mas a pessoa, quando se ela não vigiar, não tiver carinho com as coisas de Deus, o negócio você compra o gás hoje, o gás não vai nem 15 dias. Sabe? Não vou comprar mais ali não, que as pessoas roubam. Entendeu? A conta de luz não dá, porque você precisa de Deus para te dar o crescimento. E às vezes Deus é o que a pessoa despreza e fica meio complicado. Glória a Deus, a gente tem que olhar para Deus como Deus. Deus é santo, Deus é o Senhor. Tudo que você for fazer para Deus, gente, sempre faça o melhor. Não faça uma coisa de qualquer jeito, de mal vontade. Não faça isso. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Porém, ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe um saco furado. Mas por que isso, gente? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte
você não está pensando, Deus é misericordioso, de qualquer maneira Ele faz. Não é assim não, gente. Deus precisa. A gente tem que agradar a Deus. A gente que precisa dEle. E Ele é Deus, Ele é um rei, Ele é um Senhor. Então não adianta eu chegar com barra perto de Deus. O que é, Deus? Eu tenho meus problemas, eu já tenho que fazer. Não é assim, gente. A gente que tem que procurar agradar Ele. E tudo que a gente faz para Deus, às vezes o pastor e tal, agradece, mas quem vai recompensar você é Deus. Lá no livro da vida, não pensa você que Deus esquece, não. Até um prego que você pregou na casa de Deus, aquilo ali está anotado lá. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Quem vai recompensar você é Deus. Você está fazendo para Jesus. É Ele que vai ver sua recompensa. Amém? Aí ele está falando, subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio pouco, não é isso? Você, poxa, eu oro, não entra nada, não acontece nada do que eu estou pedindo. Esperaste muito, mas veio. Qual é o problema? A casa de Deus abandonada. Entendeu? Aí ele esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para a casa, eu dissipei como sou. Pronto, até o pouco que tinha não tem mais. Ele esperava muito, veio pouco, e até o pouco que tinha foi embora. Por que causa, gente? Ele está fazendo uma pergunta. Por que causa? Não tem ponto de interrogação aí? Sim ou não? Ele está fazendo uma pergunta. Por que causa? Por que está acontecendo isso? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. Por causa da minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Está escrito isso na Bíblia? Está vendo essa Bíblia? Isso atrapalha a nossa vida. Você está pensando que não, mas atrapalha. Quer dizer, cada um só se preocupa com a pessoa. Tem que botar uma janela bonita aqui em casa. Mas é a casa de Deus. Ninguém faz nada, gente. Não, vou também tirar desse dinheiro que eu vou comprar uma janela, mas eu vou comprar uns produtos de limpeza lá para a igreja também e tal. Não, a pessoa não pensa assim, a pessoa pensa só nela. A casa deles tinha que andar limpinha, forradinha, cheirosinha. A casa de Deus está uma porcaria, tudo quebrado, entendeu? E eles não faziam nada. Quer dizer, foi começando a apertar as coisas para eles. Eles esperavam muito, mas cadê? Quem dá o crescimento é Deus. Se Deus não dá o crescimento, não, você não cresce. Eu não cresço, a gente vai ficar de toda vez. E tudo isso, o problema era o quê? A casa de Deus. Por isso que Jesus, ele disse lá no livro de Mateus, não sei se foi no livro de Mateus, que ele falou assim, o zelo da sua casa não consome. Já viu isso? Jesus tinha zelo pelo tempo. Que teve aquele cambista lá que ele falou, a casa de meu pai é casa de oração. Nós temos feito convite de ladrões. E saiu derrubando tudo lá, porque ele não queria que ele zelava pela casa de Deus. Aí ele disse assim, vamos lá. Casa de Deus, gente, tem que andar sempre limpinha, cheirosinha. As pessoas chegar, sentir aquele lugarzinho agradável. É casa de Deus, gente. Imagina também os outros chegar para fazer uma visita na igreja, ele é toda suja de cabeça para baixo, depois você sai falando mal. Eu até fui ali, a palavra é até legal, mas gente, que igreja suja. Eu sei que não tem ninguém aqui na igreja. Gente, é vergonha. Como você acha que o Espírito Santo se sente desse jeito? E Jesus não tem como enviar um exército de anjos lá em cima, com vassoura, rodo, para limpar a igreja, não. Para ajeitar uma coisa que está quebrada, ajeitar uma fiação de luz, isso aí ele conta com a gente que somos de Jesus, que nós vamos obedecer ele, vai ter servo dele fiel, que
que vai obedecer e vai fazer. A mesma coisa, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja para funcionar precisa de dízimo e de oferta. Como é que você vai pagar? Se pagar aluguel, como é que você vai pagar aluguel? Aqui que paga aluguel, vai ter lugar que paga. Como é que você vai pagar conta de luz? Como é que você vai pagar conta telefônica, quem tem internet, material para trabalhar? Quer ver? Hoje eu nem sei, tem bala aí? Não tem a bala para campanha. Você está entendendo? Aí depois a gente fica assim, mas Deus, por que está tudo errado na minha vida? Mas irmão, pelo amor de Deus. Quando a gente não ajuda, a gente está atrapalhando a obra de Deus. Jesus, ele disse assim, aquele que comigo não ajuda, está fazendo o quê? Está vendo. Deus me livre eu fazer um negócio desse. Não, ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, pacotinho de bala, R$7 pacotinho de bala, gente. 6, R$7 pacotinho de bala. E às vezes a pessoa vem para a campanha e não tem. Pastor, mas o que ele faz com o dízimo da igreja? Irmão, eu não sei aonde que a pessoa pensa. Mas se eu fosse manter essa igreja, se eu tivesse que manter essa igreja só na negócio de dízimo, essa igreja já tinha fechado, gente. Porque aqui não tem dízimo que entra, aqui é muito mal para pagar a conta de luz, conta telefônica. Tem vezes que eu tenho que inteirar para pagar a conta de luz. A Natasha sabe disso, não é, Natasha? Tem que eu inteirar para pagar a conta de luz. Senão, corre o nome da igreja. Porque senão isso aqui é todo mundo que dizima, não é todo mundo. É só dizima aquelas pessoas que já entendeu mesmo o chamado dela, quem é ela, que ela é a igreja de Cristo, ela está ali para somar com Jesus. Essa é a pessoa que já entendeu, ela dizima, que não entendeu, ela vai levar de qualquer maneira, ela não entendeu ainda, entendeu? Qual é o chamado dela, qual é a participação dela como igreja de Cristo. Todos nós temos o dever de fazer a obra de Deus. Eu não prego, mas eu patrocino para poder pregar. Eu não prego, mas eu ajudo, contribuo para manter a igreja aberta, pagar as contas, pagar as contas de campanha, patrocina a obra de Deus. Então, a pessoa que já entendeu quem ela é, que ela é a igreja de Cristo, que ela precisa ajudar, que já entendeu isso aqui, o menino Ageu, que a igreja é uma comunidade, não é só um pastor sozinho, é uma comunidade. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos que colaborar no crescimento da igreja. Quem não entendeu isso ainda não devolve um dízimo, uma oferta. Então a gente fica assim, por que às vezes acontece isso? Às vezes até o inimigo põe na cabeça da pessoa, não dá nada, aquilo ali já tem, não precisa não, porque é justamente para fazer acontecer que nem hoje, chegar uma campanha e não tem nenhum material para fazer a campanha. Isso é uma vergonha para Jesus, né? O Espírito Santo fica triste, e é uma alegria para Satanás. Satanás fica todo feliz quando você não pode levar uma água, um sabonete para casa, uma bala para casa, até para ajudar um enfermo que está no hospital, porque não tem dinheiro para comprar bala. Porque essa bala é apenas uma bala, mas tem testemunho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Não, a gente tem que impedir essa bala de chegar lá naquele hospital, senão vai curar o fulano. O que a gente faz? Vamos pedir de o pessoal ajudar, que não vai ter bala, entendeu? Não vai ter bala, aí a bala não chega lá. Irmão, sério, já faz de tudo para impedir a obra de Deus. Você entendeu como é que funciona? Aí o pastor não tem como fazer um evangelismo, fazer um evangelismo, não, tem que ter gasolina, tem que pegar carro para pagar luz, tem que levar a caixa de som, fazer profeta, a pessoa fica presa. O que Satanás quer é isso, prender o pessoal dentro da igreja, fica só ali. A pessoa não expande, não tem evangelismo, a gente não consegue investir na obra de Deus por falta de verba, por falta de ajuda das pessoas. Entendeu como é que funciona? Aí a pessoa não entende que ela não ajuda, mas também para ela
o problema era esse. Que a obra de Deus estava deserta. Hoje em dia as pessoas não estão enxergando isso. Às vezes a pessoa tem um chamado de patrocinador. Deus fala no coração dela, ajuda naquela obra. Você não compra isso. Você não ajuda nisso assim na igreja. A pessoa, ela endurece o coração, ela fecha o coração. Não, porque está meu dinheiro, tem que resolver mais não sei o quê. Aí, quer dizer, nem ela ajuda na obra, nem consegue realizar o sonho dela, porque trava tudo. Ela negou o chamado de Deus. Igual esse pessoal aqui, ó. Estávamos negando o chamado de Deus para ajeitar a casa de Deus. A casa de Deus estava deserta, de qualquer maneira. Eu não estava feliz, eu estava triste aqui. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, ó. E por que causa, gente? Disse o Senhor, lá no finalzinho do 9, o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um corre a sua própria casa. Por isso, retém, olha, está explicando, por isso retém o céu sobre nós. Olha, já pensou? Retém o céu sobre nós. Por isso que não está acontecendo nada. Você ora, cadê a resposta? Ora, o céu está retido. Entendeu? Ele falou, por isso retém o céu sobre nós, e o orvalho e a terra detém os seus frutos. Aí ele está falando, ó, mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre os trigos, e sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também aos homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Secou tudo. Secou, começou a dar um montão de problema. O outro começou a sofrer. Aí ele disse assim, ó. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e aí Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, o que eles fizeram, gente? Obedecer na voz do Senhor. Às vezes a pessoa não obedece. Está vendo que o negócio está indo mal, Deus está falando o que é, a pessoa insiste. Ele está obedecendo a voz do Senhor, Deus, e as palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor Deus o enviará, assim como o Senhor seu Deus o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, mensageiro, né? Profeta e mensageiro. O mensageiro do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Porque eles se arrependeram, viu? Quando eles se arrependeram, resolveram obedecer a voz de Deus, o que Deus falou? Agora eu sou convosco. Agora eu vou ficar no meio de vocês. Aí ele disse assim, ó. E assim suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do restante do povo. E eles vieram e fizeram o que, gente? A obra na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, ao 24º dia, e no segundo ano do rei Dario. Vamos dar uma paradinha para entender. O pessoal acordou para a vida, gente. Entendeu? O pessoal se despertou, gente. Vamos fazer a obra da casa de Deus. E foram lá, pegaram madeira, ficaram mais não sei o que, e foram trabalhar na casa de Deus. Aí depois, se você for ler aqui, você vai ver aqui que Deus abençoou aquele povo depois, destruiu todos os inimigos deles, e eles foram abençoados porque eles despertaram. Aí eles voltaram a prosperar, as coisas voltou a dar certo. Mas eles lembraram da casa de Deus. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, por que a senhora está pregando isso aqui? Eu falei que essa aqui não é exatamente a mensagem. A mensagem é um pouco menor, mas eu estou dando um exemplo. Por que a gente está pregando isso aqui? Porque a gente tem que melhorar as coisas de Deus.
pessoal aqui na igreja sobre as minhas aulas, não é? E as minhas aulas acabaram. Acabou minha aula. Agora eu só vou esperar só a prova. Entendeu? E a gente está precisando de pessoas que tenham carinho, amor com a obra de Deus para ajudar a gente aqui na igreja. A igreja precisa de limpeza, precisa de cuidado. A igreja está muito suja. E Deus está todo dia falando isso no meu coração, Fabiana. Pelo amor de Deus. É minha casa. Não sei se ele já falou com você, mas comigo ele está falando, você está falando o mês todo, eu estava cunhado para acabar essa aula já, para resolver as coisas aqui. Então, já que as aulas se acabaram, a gente já quer começar um mutirão aqui na igreja. Entendeu? A gente está com um projeto que às vezes nem tudo a gente tem autorização para falar. Mas tem pessoas que têm projeto de fazer uma coisa legal ali, já está tudo pronto para ser feito. Vocês estão entendendo direitinho? No banheiro. Mas para isso a gente precisa trocar aquele vaso, precisa ajeitar aquelas encanações. Você está entendendo? Que a pessoa fez a parte dela, mas tem uma parte que não dá para a pessoa fazer, tem que ter alguém para fazer. Então já está tudo preparado, nós estamos dependendo disso. Nós também estamos aí, o pastor Mota conversou comigo e falou, Fabiana, eu e o pastor Mota conversamos sobre a Yasmin já está com 11 anos, e a Natasha, quando estava com 12 anos, ela já começou a fazer a obra de Deus na igreja, né? Meu filho está tão novinho, então tá, vai deixando o mundo que você vai ver só. O mundo está terrível. Vai aprender pornografia, vai aprender um montão de coisa. A coisa está tão séria, que a gente tem visto aí pessoas que dizem que é de Deus, mas até masturbando, criança está masturbando agora com o celular. É coisa séria. Você acha que está ouvindo para fazer algo? Não, você tem que ocupar a criança na obra de Deus. Aí o pastor estava falando, Fabiana, minhas filhas, da idadezinha da Yasmin, já fazia a obra de Deus na igreja, já orava as crianças, ungia as crianças. Pega a Yasmin, que já está com 11 anos, a Tati começou na salinha com 12, não foi? Foi com 12 ou 13? Então, ela começou novinha, então já manda a Yasmin ungir as crianças menorzinhas, orar junto com essas crianças. E aí a gente conversou sobre reativar a salinha. Pastor, você já tem as coisas? Já tem as coisas. Eu só não tenho tempo de ali limpar a salinha. A gente tem que limpar a salinha para reativar a salinha. Glória a Deus. Ah, pastor, mas de vez em quando a gente tem negócio disso, a gente vai parar a vida por causa disso. As lojas não param a vida. Ninguém para a vida. A igreja vai parar, porque não pode parar, gente. A gente vai orando pelo rio, jejuando, e Deus vai dar alguma coisa. A gente vai fazer na salinha de uma maneira de que se houver uma emergência, a gente vai fazer, vai deixar tudo no pontozinho para botar pro alto, mas não vai precisar disso. Entendeu? Mas a gente já tem as coisinhas ali para fazer. A Diana até deixou usar umas coisinhas lá para ela ensinar as crianças lá, mas a gente precisa de pessoas que ajudem. A gente tem que tirar esse maquinário aqui, tem que dar uma lavada na salinha, você está entendendo? E a gente precisa começar esses projetos na igreja. Pastor, como que a gente pode começar? Irmão, mais rápido possível. Porque tem coisas que a gente vai fazer agora que a gente já era para ter feito, tá vendo esse vídeo? Eu não quero isso para a minha vida. Fecha tudo na minha vida por causa da casa de Deus. Eu não quero. Eu sou uma pessoa muito obediente a Deus. Se Deus está falando comigo, eu tenho que agir. Entendeu? O escritório ali a gente está dependendo. O pessoal, falei com o pessoal da tinta, né? A lata de tinta ali, da outra vez que eu comprei, deve estar uns 60, 70 reais aquela tinta. Porque ela é do interior. Ela não é para fora. Se fosse para fora, seria mais caro. Mas como ela é para dentro, ela deve estar uns 60, 70 reais. E aí eu acredito que a gente deve usar ali umas 2 latas de tinta. Por quê? Porque aquilo ali é chapiscado. Não é isso. É chapiscado e além de ser chapiscado, essa tinta é mais baratinha, 60, 70 reais. Mas ela não aceita muita diluição, não. Se você botar muita água nela, ela vai ficar transparente. Entendeu? Ela é baratinha, mas ela tem que ser usada grossinha, senão ela fica transparente.
E a gente precisa da tinta para poder começar o negócio na igreja. Glória a Deus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser pessoas que amam a obra de Deus. Pastor, esse mutirão vai começar para ontem. O dia que puder marcar, os irmãos puderem marcar dia de semana, as irmãs no trabalho, não dá uma padinha ali na salinha. Se eu estiver em casa, que agora eu não tenho mais a minha aula, mas eu prego às quinta-feira, ou dia de segunda-feira, eu até posso ajudar. Ou um dia que seja, por exemplo, terça-feira, depois do culto, entre um culto e outro, eu posso ajudar. Se esse Natal não puder, a gente vem para cá, a gente ajuda, mas a gente precisa de ajuda. Glória a Deus, para melhorar as coisas de Deus, senão Deus fica triste com a gente. Fecha tudo mesmo, então vamos fazer o quê? Deus está esperando, eles não agem, ele também não age. Tem muita coisa que a gente tem que resolver. As irmãs estão abrindo essas portas aí, porta pesada e tanta coisa. Entendeu? O que a gente precisa? Precisa de mola. A gente tem que comprar mola. O homem já veio aqui, tadinha, ele já fez o que podia. Eu disse, pastor, eu vou fazer uma proposta, mas a mola é muito antiga, muito velha. A senhora tem que comprar uma mola nova, aí a senhora fala comigo que eu tenho que trocar essa mola para a senhora. Glória a Deus. Então a gente tem que despertar para a vida. É o que eu estou falando aqui. Ó. A gente ainda não fez uma caixinha. Mas se você. E outra coisa, gente, é como eu costumo sempre falar, não faça nada forçado. Vou fazer que eu estou com medo de ir no inferno, que eu estou com medo de não prosperar. Faz não, porque eu nem aceito assim. Se você sentir no seu coração, eu quero ajudar. Então você escreve, ou você escreve no envelope, isso aqui é para ajudar na tinta, ou ajudar alguma coisa na igreja. Ou você compra tinta. Não, pastor, eu prefiro comprar. Que cor é a tinta? Sempre branca. Porque a gente vai preparar ela aqui. A gente compra corante separado. A gente compra branca porque a gente faz a tonalidadezinha que a gente consegue acertar melhor a tonalidade que a gente quer. A tinta é sempre branca. Entendeu? Mas você pode comprar, mandar entregar na igreja, sem problema nenhum. Pastor, que dia que a senhora está em casa? Qual dia? Vou pedir para entregar uma tinta aí. Entendeu? E a gente vamos fazendo a obra de Deus e Deus vai se agradar da gente. Glória a Deus, não ficar parado, esperando toda a vida. E outra coisa, às vezes não quer fazer, mas não depende só da pessoa. Como eu falei, eu não tenho autorização de falar quem, mas tem uma pessoa que está organizando para dar uma coisa ali, que eu acredito que no banheiro vai ficar chique o negócio ali. Mas tem que trocar o vaso inteiro da encarnação. Isso a pessoa não sabe fazer. Então, uma parte fica aguardando a outra. Já está preparado? Já, mas precisa dessa parte. A salinha, já tem as coisas todinhas na salinha em cima, está esperando limpar a salinha. Então a gente precisa se organizar. A formiguinha, a gente tem que ser um pouco, igual o pastor falou, igual as formigas. Você já viu as formigas? As formigas, ela é pequenininha, tem formiga pequenininha, magrinha, não é com nada. Mas, uma vez, o que aconteceu com o pastor também já aconteceu comigo. Eu estou vendo uma barata, de perna para cima, andando assim. Aí você vai lá, vem um montão de formiguinha, tudo carregando a barata. Elas se unem. Então, acho que aquilo ali para elas é um gigante. As formiguinhas pequenininhas, carregando a barata. A barata da gente é pequena, para ela é um gigante. É maior do que um boi para elas. Mas elas se juntam, todo mundo. Aquilo ali se torna leve. Ela vai embora com a baratinha levando. Chega lá, cada um faz a repartição dela lá. Entendeu? Eles são unidos. Na época que não está chovendo, né? Eles vão lá, cortam as folhas, aquela fileira de formiga carregando folha. Também quando está chovendo, na época de chuva, assim, elas ficam tranquilas lá, comem o tempo todo, fartura. Elas trabalharam junto. Assim é o povo de Deus. Agora cada um por si, fica meio esquisito. Daí você cada um por si, Deus por todos. Poxa. Deus não está tão por todos assim não, porque com esse povo aqui ele já não estava mais, entendeu? Já não estava ninguém ligando para ele, também não estava honrando mais ninguém, entendeu? A coisa é séria. Agora, gente, presta atenção, eu vou falar uma mensagem bem rapidazinha aqui, não vai demorar. A gente vai fazer assim, o pessoal que está no Face, oi mãe, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. O
pessoal que está no Face vai ter que aguardar um pouquinho, que a gente vai fazer aqui uma pregação como se fosse assim, ó, primeiro tempo, segundo tempo, entendeu? Esse foi o primeiro tempo, a gente está falando da casa de Deus. E a gente vai dar uma pausinha aí, daqui a pouco a gente vai voltar para o segundo tempo. Glória a Deus. Graça, fica aí, sai daí.